Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Hoje praticamente encerramos então a análise daquelas empresas correlatas com as que possuímos na carteira e que vieram apresentando os resultados para o primeiro trimestre de 2023. Vamos encerrar então com Banestes que foi solicitado aqui pelo canal para que a gente fizesse análise. Ele também fazia parte de empresas semelhantes da nossa carteira e que nós, de forma muito comum, víamos fazendo as análises. Vamos dar uma olhada nesses resultados, até para que você saiba qual é a questão que nós observamos em relação ao Banestes. E para realizar esse vídeo, eu vou me utilizar aqui das informações trimestrais do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, e também vou me utilizar da apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência de resultados do banco. Bom, o Banestes ele começa aqui informando sobre o seu lucro trimestral em 71 milhões, porém esse lucro trimestral reportado ele é de acordo com as demonstrações contábeis como elas são comumente aceitas no Brasil. Para fins da nossa tabela de indicadores, lá no final nós vamos utilizar o IFRS, que nós entendemos é a padronização mais ajustada para as nossas análises. A diferença que tem é que nesse caso a gente consegue enxergar o efeito caixa de uma forma mais consistente. Bom, como destaques aqui, o Banestes nos traz, então, como eu já disse, o lucro líquido de 71 milhões. Veja aqui um payout anualizado de 56,8%. Nós vamos utilizar o payout do ano passado para a nossa tabela. Mas depois a gente vê como é que fica com esse 56,8%. Um retorno sobre o patrimônio líquido de 15,8% e um retorno sobre ativos de 0,9%. Eu vou mostrar depois como é que ele fica em relação a outros bancos. Índice Basileia 14,8%. Lembrando que a exigência do Banco Central é para que fique ali no entorno de 11% no mínimo. A carteira de crédito ampliada vai a 11,9 bilhões. E aqui eu achei interessante que já sai na largada a inadimplência comercial e a inadimplência ampliada, todas abaixo de 3%, o que, a meu ver, é existe um controle de inadimplência bastante interessante, uma vez que mostra aí uma carteira bastante saudável. O resultado de seguros, porque é exemplo do que acontece com Bradesco, acontece com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a parte de seguros está incorporada, o resultado aqui de 33 milhões. Um banco que possui 1,6 milhão de contas, 938 são de conta corrente, 639 de conta poupança. Um banco com 1,3 milhão de clientes. E veja aqui que o crescimento de conta corrente teve uma redução de 1,1%, enquanto que o número de clientes um aumento de 0,3% no comparativo ano a ano. Um banco que aparentemente aí ele não tem, pelo menos nessa demonstração que a gente está vendo, uma tendência de crescimento. Se nós olharmos para o market share aqui, do ponto de vista de agências, o Banestes está aqui em primeiro lugar no Espírito Santo com 27%, seguido pelo Banco do Brasil com 23%, depois Caixa Econômica Federal com 22%, e depois aqui nesse azul é mais claro que é o Banco Itaú com 8%, mas antes aqui em verde, o Banco Bradesco com 11% de agências. E é legal, gostei disso que o banco fez nessas demonstrações de market share, porque na realidade a gente consegue ver em outros segmentos, como por exemplo o varejo. No varejo, o Banestes aqui responde lá no Espírito Santo por 36%, seguido da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. No depósito total de contas, também o Banestes lidera com 41%, seguido da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. E na poupança, também a mesma coisa. Em primeiro lugar, Banestes, depois Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os demais seguem atrás. Eu gosto quando a empresa faz isso aqui. Por exemplo, as receitas das intermediações financeiras vem tudo num resumo, vem claro assim para a gente observar. Mas aqui, lembrando,
são as demonstrações contábeis como elas são comumente aceitas no Brasil. Então, do ponto de vista de receita, 1,2 bi, depois nós vamos ajustar com o IFRS o lucro líquido, aqui, aquele 71 que a gente viu lá no começo. E a gente consegue ver como é que foi o desempenho do todo. Mas eu acho que o que importa aqui é que do ponto de vista de receita, quando comparado com o primeiro trimestre de 2022, teve um crescimento de 26,1%, mas cai em relação ao trimestre anterior, que foi o quarto trimestre de 2022. Isso porque a gente sabe que existe uma sazonalidade e uma tendência de resultados bem mais significativos no final do ano. O lucro líquido no comparativo trimestral, aliás, no anualizado em relação ao primeiro trimestre de 2022, caiu 13,2% e cai 1,2% em relação ao trimestre anterior. Se você gosta do Banestos, é importante verificar essa evolução aqui do lucro líquido. O que você está vendo aqui é como veio se comportando o lucro no trimestre a trimestre, desde o segundo trimestre de 2021 aqui no caso. Ele veio subindo, subida essa do lucro líquido desde o segundo trimestre de 2021. O que é curioso aqui e interessante é exatamente essa linha que você está vendo aqui, mais fina, onde marca o índice de eficiência do Banestes. E veja que, por um lado, o lucro líquido subiu, mas desde o segundo trimestre de 2022 ele veio aqui numa curva descendente. Por outro lado, o índice de eficiência ele veio reduzindo, mas ainda que ele tenha reduzido o índice de eficiência, significa que a questão realmente está na parte, eu acredito, aí, de resultado operacional, pelo que tudo está indicando. Mas será que é mesmo? Bom, a gente olha por aqui e a gente pode ver que o resultado operacional realmente ele acompanha, que é exatamente uma das questões do Banestes que ele tem, a meu ver, para resolver. Principalmente se nós considerarmos que os serviços aqui estão dentro de uma estabilidade e as despesas administrativas elas têm um crescente aqui, mas são dentro de parâmetros que mais ou menos acompanham os índices inflacionários. Normalmente o que mais impacta são as despesas de pessoal, que é esse azul aqui mais claro, e veja que na verdade, como eu disse, está dentro de um parâmetro de crescimento razoável, da mesma forma que as despesas administrativas. Por outro lado, os outros impactos, que são essas linhas aqui de cima, tem uma aqui com bolinhas e outra com quadrados, que a gente verifica que o índice de cobertura imediata, que é esta bolinha, 82%, e o índice de cobertura geral, que é de 44,6%. Se você comparar com outros bancos aí que nós temos, como Banrisul, Banco do Brasil, veja que esse índice de cobertura geral ele está bem abaixo. O retorno sobre o patrimônio líquido, 15,8%, vamos utilizar para as nossas leituras. Veja que esse retorno aqui, você vê o patrimônio líquido nessas barras. Na linha é exatamente o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele veio aqui numa evolução e agora um decréscimo desde o segundo trimestre de 2022. Você vai ver que mais ou menos acompanha o resultado do banco. Já o retorno sobre os ativos, aqui estão os ativos do banco nessas barras, e veja que esses ativos aí chegam a 37 bilhões, pelo que eu estou vendo, mas gradualmente o retorno sobre ativo ele vem crescendo. A gente quer que ele seja maior, né, de preferência acima de 1, mas parece aí que nesse quesito, nesse indicador, o Banestes tem evoluído ao longo dos últimos trimestres. Eu não disse, mas o retorno sobre patrimônio líquido também, nós queremos que ele seja alto, né? Então ele veio de forma decrescente aí desde o segundo trimestre de 2022. O índice de Basileia tem 14,8 e aquilo que eu disse, né, o Banco Central ali considera em torno de 11, um pouco acima de 11%, que é aquele capital toda vez que o banco empresta dinheiro, que é da parte dele. Então toda vez para cada 100 reais que ele empresta, quase 15 é do seu próprio bolso, o demais ele é captado no mercado, como por exemplo o seu CDB ou a sua poupança. Olhando para o crédito comercial do banco, eu achei interessante foi exatamente esse crescimento do crédito imobiliário, uma vez que há indicadores de um arrefecimento do setor imobiliário dentro do Brasil desde o final do pleito eleitoral. Mas aqui é interessante que na verdade vem num crescente
essa carteira. Se você pegar aqui o comparativo anualizado, crescimento de 265%. E no comparativo trimestre, 15,3%, ou seja, em relação ao trimestre anterior. O consignado, nenhuma novidade, principalmente nós considerarmos o índice aí de endividamento que tem as famílias do Brasil, que é algo que nós sempre acompanhamos aqui no canal. A gente mostra a cada tempo como anda o endividamento, porque ele é um fator que gera muita pressão sobre a economia. Com relação ao payout, veja aqui que o médio a gente viu 56, mas eu acho interessante aqui, ó, que ele está em 58,4 sobre esses 71%. 71% não, 71 milhões, que é o lucro líquido do banco. Então aí você já tem a ideia do quanto esperar aí em termos de recebimento de proventos. Fazendo assim com que o dividend yield, ou seja, esses 21 milhões que são pagos em proventos, ele chegue aqui o dividend yield a 9,7%, considerando, né, evidentemente, o primeiro trimestre de 2023. Na sua base acionária, o banco possui aqui 40 mil acionistas. Usando aqui as informações trimestrais, eu acho que a parte aqui que pode nos interessar, eu acredito que aqui, veja aqui, as demonstrações financeiras consolidadas, nós queremos dar uma olhada aqui no passivo que está lá na página 11. Então, vou dar um pulinho aqui na página 11. Eu quero mostrar uma coisa para você que será utilizado para fins dos nossos cálculos, que é com relação ao patrimônio líquido antes de nós partirmos para a nossa tabela de indicadores. Veja que o patrimônio líquido consolidado, que é o que nos interessa, serão esses 2 bilhões que nós vamos colocar lá na nossa tabela. Além disso, tem um fator aqui que eu acho bastante interessante, que está na página 13, que é justamente o que nós utilizaremos para fins aqui das receitas que vão balizar as nossas projeções. Então você pode ver aqui as receitas das intermediações financeiras. Veja que ela é diferente daquela que nós vimos lá, que é naquele formato de demonstração contábil, como comumente aceito no Brasil. Então nós vamos utilizar 1,2 bilhão, para fazer as nossas projeções. Ao passo que o lucro líquido, que vai cair na nossa projeção, ele fica aqui embaixo, né? Lucro prejuízo, que é das operações continuadas, aqui então 44,9 milhões. Na realidade é o mesmo lucro líquido aqui, o prejuízo, né, consolidado do período. E é exatamente desse conjunto de dados que nasce a nossa tabela de indicadores que vai nos orientar com relação ao Banestes. Então agora, eu não tinha feito previsão, porque eu não fiz o fechamento do quarto trimestre de 2022 do Banestes, portanto, nós vamos ter apenas a projeção passo a passo desde o primeiro trimestre de 2023, com a projeção aqui para a receita líquida de 4,5 bi, quase 5. Para esse lucro líquido fraco, a meu ver, que houve no primeiro trimestre de 2023, aqui uma expectativa de quase 180 milhões. E para o payout, veja que eu considerei 53,58, que é esse payout aqui, ele é equivalente ao payout do ano passado, e já o banco está projetando aquele 56,8 que nós vimos. Mas eu vou ficar com esse que é bem mais conservador, o que significa que o banco tem condições aqui do pagamento de 30 centavos, quase 31 centavos por ação. Isso dentro de uma visão conservadora, evidentemente, uma vez que o banco aqui, ele já fez um anúncio de 44 centavos. E por que isso aí acontece? Porque tem uma desassociação entre o pagamento de proventos, que reporta o exercício anterior, ou seja, eles são o pagamento de proventos obrigatórios, ao passo que algum outro que vai acontecer durante o ano seja de caráter intercalar. Isso significa que pode haver uma redução de proventos para o exercício de 2024. Supondo nossas projeções corretas para chegar nos 44 centavos, então a gente teria aqui um payout de 78%. Veja que mesmo com esse valor aqui mais elevado de 44 centavos, o preço teto aqui da ação ficaria em R$ 7,41. Mas nós vamos trabalhar com os 30 centavos e vamos deixar o nosso preço teto aqui em 5,09. Na média, se olharmos para o passado, o Banestes vem pagando aqui 35 centavos, que dá um preço teto de R$ 5,83. No momento em que esse vídeo está sendo feito, o
preço da ação está cotado a R$ 9,49. Para o patrimônio líquido que nós apuramos de 2 bilhões, veja aqui o preço, o seu valor patrimonial da ação em 1,5. Quando está acima de 1 e até 2, a gente entende que essa ação não está cara nem barata. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 16,6, se você comprar esse preço em função do lucro líquido que vem apresentando, você vai receber aí em torno de 17 anos. E para finalizar, a nossa tabela comparativa que nós sempre entregamos no final, agora com o ABC, o BMG, o Banrisul e incluindo o Banestes, você pode olhar todos esses indicadores e verificar ao tempo que esse vídeo foi feito, que foi no dia 13 de junho de 2023, qual dessas ações, qual aquele banco que eventualmente venha a se encaixar melhor na sua carteira. Essa tabela ela vai ser publicada, talvez hoje ou amanhã, no Instagram aqui do canal, mh.investir. E assim temos aí mais um banco analisado, Banestes. Eu acho que é a última empresa que nós vamos analisar. Depois eu vou ver se tem algum resquício de uma outra que eu deveria ter feito e não fiz. E aí eu trago aqui no canal. Mas em princípio a gente deve ficar por aí em termos de análise de ações, análise de empresa, análise de resultados. Vendo aí que o Banestes, a meu julgar, para as intenções da carteira, é um banco que não se apresenta. Ele não está se oferecendo dentro desse preço de R$ 9,00, ele praticamente quase dobrou o preço numa questão de 6 meses, ou seja, tem uma subida muito elevada, e para os resultados que ele apresenta e para o dividend yield que a gente pode imaginar, aliás, eu nem cheguei a mostrar isso. Supondo que a gente chegue aqui nesse nesses dividendos pagos de 44, que é o que o banco já anunciou, e para o preço da ação de 9,49, nós vamos ter aqui um dividend yield de 4,68%, o que fica muito abaixo do 6% mínimo que nós procuramos. E esta é, sem dúvida, a principal razão pela qual nós temos o entendimento que Banestes não está oferecendo para o método que nós aplicamos e principalmente para aquilo que a gente objetiva em termos de composição da carteira e o resultado esperado. Neste caso, o Banestes ele melhora os seus resultados e, por conseguinte, ele traz aí um melhor pagamento de proventos, ou é necessário que haja uma redução no preço da ação. Pelo menos essa é a análise para fins aqui da nossa carteira. Mas eu gostaria de saber como é que você avalia esses resultados e ver a sua opinião, que você coloca aqui para mim para eu saber se com esses resultados Banestes se encaixaria ou não na sua carteira pessoal. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você, deixando, como sempre, meu grande abraço.